E aí, irmãos, graça e paz a todos. Vamos seguir nossa visão panorâmica. Agora, 1 Samuel, capítulo 6. Capítulo 6, a Arca do Senhor, ela é devolvida aos israelitas, só que ela não é devolvida no sentido que os israelitas vão tomá-la de volta. A Arca do Senhor tinha sido abandonada pelos israelitas, ela já estava com os filisteus 7 meses e os israelitas não se ajuntaram para tentar trazer a arca de volta, mas de uma forma soberana, o próprio Senhor trouxe a arca de volta para Israel. Então os filisteus eles foram acometidos por diversos tumores, vários homens morreram e eles ficaram desesperados com a arca do Senhor presente ali em seu povoado, que eles chamaram os adivinhos, sacerdotes, e perguntaram como eles deveriam devolver essa arca aos israelitas. E os sacerdotes falaram para eles fazerem então ali um tipo de oferta, no qual eles iam fazer tumores de ouro, iam fazer ratos, uma imagem de ratos, porque os ratos também estavam destruindo suas plantações, e iriam ofertar joias como uma oferta de culpa por terem tomado a arca do Senhor aos israelitas. E eles colocam então a arca em bois novos, em carro de boi e levam e mandam a arca para a terra dos israelitas. E a arca chega numa cidade chamada Bet-Semes, versículo 19. O Senhor feriu os homens de Bet-Semes, porque olhava para dentro da arca do Senhor, feriu 70 homens do povo. Então o povo se entristeceu porque o Senhor o havia ferido com grande matança. Então o que aconteceu? Quando a arca do Senhor chegou em Bet-Semes, em vez de os israelitas chamarem os sacerdotes para cobrirem a arca e levarem a arca para Siló, eles foram olhar com curiosidade para dentro da arca, e assim o Senhor os feriu. Então nós vemos que os israelitas tinham perdido. Havia já o sacerdócio corrompido. Depois do sacerdócio não havia mais temor nos israelitas. Então eles só existe ali a curiosidade, eles queriam saber o que tinha dentro da arca, e a curiosidade matou eles então. E aí eles então resolvem tirar a arca daquela cidade chamada Bet-Semes, e eles enviam a arca para Kiriad Jearim, que é onde vai parar na casa de Abinadab, e Abinadab vai colocar seu filho Eleazar como responsável pela arca do Senhor, e a arca vai ficar ali na cidade de Abinadab durante 20 anos. Então, olha o versículo 6, irmão, fala assim, ó: a arca do Senhor ficou na terra dos filisteus por 7 meses. Irmãos, aquilo que era mais precioso para os israelitas, aquilo que tinha maior valor, maior preciosidade, maior glória, tinha sido levado pelos filisteus, e eles já tinham recebido do Senhor diversas vitórias, e eles se acomodaram, não se preocuparam em querer trazer a arca do Senhor, não havia amor, havia um total desprezo pelo Senhor, tanto da parte do sacerdote como de todo o povo de Israel. Então esse é o cenário do tempo do juiz Samuel, porque Samuel ele foi o último juiz de Israel, tanto que agora no capítulo 7, quando a arca do Senhor está na casa de Abinadab, o Samuel ele se apresenta aqui, ele começa a repreender o povo, perguntando se o povo eles querem realmente a presença do Senhor de volta com eles, e convoca eles a um grande arrependimento, versículo 3. E Samuel falou a todo o povo de Israel: se queres voltar ao Senhor com toda a sinceridade, lançai fora os deuses estrangeiros e as astarotes, dedicai o coração ao Senhor e cultuai somente a ele. Ele vos livrará da mão dos filisteus. Os israelitas lançaram fora os balaíns e as astarotes e cultuaram somente o Senhor. Tá vendo? Havia uma corrupção no coração dos israelitas. Eles estavam adorando os deuses dos filisteus, dos cananeus, dos heveus, dos jebuseus. Então havia uma total de respeito, um total desprezo para com o Senhor no coração dos filisteus. Esse é o cenário que Samuel está crescendo em graça diante dos homens e diante do Senhor. E aí, Samuel começa então a levar o povo a esse arrependimento, começa a julgar
Israel e os filisteus vêm atacar, então os israelitas, e Samuel intercede pelos filisteus diante do Senhor. E olha o que o versículo 10 fala: enquanto Samuel ofereceu o holocausto, os filisteus chegaram para atacar Israel. Mas naquele dia o Senhor trovejou com grande estrondo sobre os filisteus e os destruiu de modo que foram derrotados pelos israelitas. Então, os israelitas estavam só sendo derrotados pelos filisteus, mas a partir daquele momento que Samuel ele começou a julgar Israel, o Senhor começou a conceder as vitórias para os israelitas e Samuel tornou-se então um grande juiz num período ali de sua vida. E ele tinha uma casa que ficava em Ramá, e em Ramá ele também edificou ali um altar ao Senhor. E ele ia pelos territórios julgando, mas sempre voltava para a sua casa. Depois nós vamos ver que Samuel também tem uma escola de profetas. Nós vamos ver isso mais para frente com Saul. E é isso, irmãos, a nossa visão panorâmica do capítulo 6 e capítulo 7 de 1 Samuel, o total desprezo tanto do sacerdócio como também de todo o povo para com o Senhor. Eles abandonaram o Senhor de toda forma, mas na soberania do Senhor, ele mesmo trouxe a sua arca de volta e levantou esse grande profeta Samuel, que foi um grande juiz em seu tempo. Beleza? Graça e paz a todos. Até a próxima. Fui.